Oi, pessoal. A gente vai começar já um segundinho. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Eu vou só Tudo. colocar uma fotinho aqui para. Deixa eu ver qual que fica mais. Bom, vamos deixar assim. E aí, tudo certo com você, Jacopo? Tudo indo, né? Na medida do possível, né? Pois é, e com você? Ah, também. A gente fica meio nervoso, mas É, do jeito. fica de um jeito, né? Bom, enquanto o pessoal está entrando, assim, eu vou dar meio que umas boas-vindas e fazer uma pequena apresentação do assunto da mesa, te apresentar o IAC. Então, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui conosco. Hoje a conversa é com o Jacopo Crivelli Visconti. A gente vai conversar sobre o livro Encontros Fundamentais, IAC 20 anos, que foi organizado por ele. E então eu vou fazer uma breve introdução sobre o Instituto de Arte Contemporânea, vou também apresentar o próprio Jacopo e a publicação. Em primeiro lugar, vamos começar, para quem ainda não conhece, o Instituto de Arte Contemporânea, ele foi fundado em 1997 pela galerista Raquel Arnaud, que é a sua atual presidente, e desde então o Instituto trabalha para preservar, divulgar e promover pesquisa a partir de um acervo que é feito integralmente de arquivo pessoal de artistas, documentos, projetos, enfim. Ele tem esse caráter diferenciado, o acervo do IAC, e ele tem documentação, por enquanto, de artistas como Amilcar de Castro, Iole de Freitas, Ermelindo Fiammingue, Lothar Charroux, vou falar um monte, gente. Luiz Saciloto, Sérgio Camargo, Cérvulo Esmeraldo e Willis de Castro. E em 2021 ele vai ter incorporado também alguns outros acervos de artistas, do Antônio Dias, Carmela Gross, Ivan Serpa, Jorge Wilhelm e Ruben Ludolf. Para quem estiver interessado em saber mais sobre o acervo especificamente, ele está digitalizado e está disponível no site do IAC. Então, é bem interessante para pesquisadores que têm interesse ou em determinado período, né, que é bastante bem representado por esse acervo ou por artistas específicos, está no site do IAC. E é uma plataforma que está até sendo agora atualizada, daqui a pouco vai também ser lançado essa nova plataforma. Bom, o Jacopo, ele é um dos integrantes do Conselho Curatorial do IAC, já faz alguns anos, não é? Junto Vai. da Regina Teixeira de Barros e do Ricardo Rezende. Jacopo é crítico, curador independente, doutor em arquitetura pela USP e é atualmente o curador da 34ª Bienal de São Paulo. Em 2017, o Jacopo fez a curadoria de uma exposição no IAC, que se chamou justamente IAC 20 anos, que era uma comemoração dos 20 anos de existência do IAC. E esse livro também é, de certa forma, uma celebração, né, desses 20 anos de existência. E, e o Jacopo foi quem propôs esse livro, que, na verdade, ele reúne textos de vários autores e uma artista também, né? Ele reúne textos do Alberto Salvatore, Aleca Leblanc. Desculpa se eu falar algum nome errado, aí você me corrige, hein, Jacopo? Da Até Carla agora. Zaccanini. Então tá. Da diretora técnica do IAC, né, Marilúcia Botalo, e do Michael Asbury, além de textos do próprio Jacopo e da Raquel. Então, a última coisa, prometo, antes da gente começar a conversa, só queria fazer uns agradecimentos aqui, né? Primeiramente, eu pessoalmente queria agradecer a você, Jacopo, por estar aqui disponível para conversar comigo. Queria agradecer bastante ao próprio IAC de ter me convidado para fazer essa conversa. E também queria estender o agradecimento do IAC a alguns de seus parceiros que fizeram com que essa publicação fosse possível, que é a Ubu Editora,
o apoio do Itaú Cultural, o patrocínio do Banco Itaú e também um agradecimento super especial à Ana Serra, ao José Olímpio Pereira e ao Roberto Miranda de Lima, que contribuíram para que esse projeto fosse possível. Bom, sem mais delongas, acabaram os recadinhos e as apresentações. Então, vamos lá, Jacopo. Bom, acho que para começo de conversa, acho que seria legal entender um pouquinho da sua atuação dentro desse conselho curatorial do IAC. Quando você passou a integrar esse conselho e que tipo de atividade você desempenhou dentro desse conselho. Sim. Então, o conselho, eu faço parte dele, eu acho, desde 2013, 14, algo assim. Foi quando a gente começou a falar e você manifestou que ia me perguntar sobre isso, eu até fui pesquisar um pouco. E eu não tenho a data exata, mas eu acho que foi mais ou menos nessa época aí. Eu não sei também exatamente quando foi, ou não consigo descobrir, porque na verdade eu tenho uma relação com a Raquel, que tem de muito tempo, e tenho uma relação com o IAC também, de pesquisar, de conhecer, de achar desde sempre uma instituição incrível, única, eu acho, no panorama brasileiro e mesmo no panorama internacional, é uma instituição muito um tipo de instituição muito raro, né, que a gente não vê por aí. E isso eu acho que o próprio formato vem da maneira como a Raquel sempre se relacionou com os artistas, eu acho. Então, ela chegou num determinado momento a pensar que fazia falta um lugar onde ficassem não as obras dos artistas, mas os acervos, os projetos, os livros. Aí, cada um dos fundos que estão no IAC se diferencia um pouco do outro exatamente porque ele tem esse caráter de ser um pouco espelho do que cada um desses artistas guardava, da maneira como cada um deles guardava as coisas. Então, tem também todo um cuidado por parte da Marilúcia, de toda a equipe, em como lidar com cada um dos acervos que entra. E aí, isso, mais ou menos desde 2013, 2014, eu faço parte, agora já faz bastante tempo, acho que desde o começo com o Ricardo, a Regina, e a gente tem um papel muito livre, digamos, lá. Não é que a gente tem uma responsabilidade muito definida, o que é bom, no sentido de que muitas vezes a Raquel, ou a própria Marilúcia, a Cris, enfim, todo mundo que trabalha lá, se sentem, eu acho, também à vontade de nos consultar para perguntar não apenas detalhes da programação, mas também ações mais amplas. Por exemplo, ações com estudantes, que muitas vezes a gente tem feito, de receber, ler currículo, apoiar um pouco a produção mais jovem, principalmente quando o IAC estava no Belas Artes, e de qualquer maneira é uma instituição que sempre teve uma ligação muito forte com o âmbito acadêmico, né? Então esse tipo de ações são importantes. E de uma maneira geral também ações ou diretrizes, digamos, estratégicas que a gente entra muitas vezes para informalmente dar algum tipo de consultoria, falar a nossa opinião. E aí o papel mais específico do comitê é de definir as linhas, principalmente expositivas, né? Então, periodicamente, mas pelo menos no momento em que se faz o plano anual do ano seguinte, a gente se reúne algumas vezes, com na mesa algumas opções que a gente traz ou que a própria instituição traz de exposições possíveis, e a gente vai pensando juntos quais fazem mais sentido e como fazer. E aí, o desdobramento disso, em alguns casos, como a exposição dos 20 anos, por exemplo, que você citou, é da gente fazer a própria curadoria. O Ricardo fez outras, a Regina, etc., mas não sempre. Aliás, eu acho que uma das características do IAC, desde que ele existe, aí eu nem quero levar crédito por isso, porque não estava lá no começo, foi de ser sempre um lugar onde muitos curadores e muitos críticos realmente podem propor exposições e fazer exposições baseadas ou não no acervo do IAC, né? Principalmente na época em que o IAC estava no Maria Antônia, eu acho que teve um número bastante grande de exposições que olhava muito mais para as obras do que para a documentação. Nos últimos anos, eu acho que o foco mudou um pouco, não totalmente, mas mudou um pouco no sentido de que, pelo menos, algumas das exposições, como as dos 20 anos, foram realmente focadas na documentação que estava lá.
E isso, enfim, por isso talvez eu tenha uma parcela maior de responsabilidade para o bem e para o mal, porque é uma paixão minha, assim, uma das razões pelas quais eu acho que o IAC é um lugar tão especial é que eu realmente considero esse tipo de documentação fascinante e até sexy, sabe? Eu não acho uma exposição chata, eu acho lindo, eu acho maravilhoso, eu acho que tem um monte de caminhos que você pode trilhar a partir daquilo. E diria que essas exposições que a gente tem feito lá, que focavam nisso, demonstram isso. Não sei se você chegou a ver algumas ou todas elas, mas teve várias que foram realmente muito bonitas mesmo também, né? Eu mesmo descobri lá um monte de coisas que eu não conhecia, que eu acho que são muito poderosas. Mas, Jacopo, existe assim uma certa talvez diferença, né, na hora que você vai propor ou montar, inclusive, uma exposição de documentação, de arquivos, enfim, eventualmente de projetos, que isso daí é algo que é um diferencial ao mesmo tempo que é uma dificuldade na hora de propor isso como um formato de exposição. Eu acho que é uma dificuldade, mas não sei se é uma dificuldade maior do que qualquer outra, né? É. Uma boa parte da arte conceitual, que é considerada arte a todos os efeitos e não documentação, tem desafios muito parecidos, né? E ao mesmo tempo, no IAC tem material incrível, né? A própria capa do livro, tá vendo? Desenhos como esse são maravilhosos. Mas 20 anos estava uma série de fotografias do Sérgio Camargo, fotografias que ele mesmo fazia, o que mandava fazer, seguindo suas diretrizes muito precisas de suas próprias esculturas, que são incríveis. São, assim, da mesma forma como você olha as fotos do Brancusi de suas próprias esculturas, aquilo te abre um mundo, e ninguém diria que aquelas são simplesmente fotos de documentação, elas são obras a todos os efeitos. Eu acho que essas fotos especificamente do Sérgio Camargo e muitas coisas que estão no IAC também vão por esse caminho. Assim, a gente considera tudo aquilo documentação porque é a porta de entrada do IAC, mas se não tivesse essa definição, elas poderiam ser, muitas delas poderiam ser consideradas obras a todos os efeitos, né? É um entendimento mais amplo do que é documentação, né? Eu acho. Mas ao mesmo tempo, você tem, pelas próprias especificidades de cada um desses fundos, uns caminhos muito interessantes, né? Por exemplo, de novo, na exposição dos 20 anos, tinha, dependendo do fundo, foi meio que eu fiz uma seleção dos fundos que estavam naquele momento, que não são todos esses que você listou, porque depois entraram outros e vão entrar outros. Mas eu fiz um recorte que era muito a partir do que o próprio fundo me falava. Então, por exemplo, tinha essas fotos do Sérgio Camargo, mas tinha depois duas paredes que eu até hoje eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu fiz, uma das coisas que eu mais gostei de fazer, que eram recortes de jornal do acervo pessoal do Saciloto, desde os anos 40, das primeiras exposições, quando ele ainda era um pintor e principalmente um desenhista de traços muito expressionistas, até o fim da vida dele, até jornais ou recortes até póstumos, assim, mais de exposições dele. E aí era um recorrido pela história da arte brasileira sensacional, e era um recorrido ainda mais pela história da crítica da arte brasileira. Então, nos anos 50 e 60, você tinha artigos de página dupla no Estado, no Globo, no Jornal do Brasil, e chega-se ao que temos hoje, que são muitas vezes meras reportagens ou picuinhas, né? Então, assim, a partir do acervo de um artista, você conseguia ver tanto a trajetória da própria arte como da reflexão sobre a arte. Enfim, são coisas muito interessantes, eu acho. Que, de novo, para uma instituição que tem também uma vocação quase acadêmica, ou que foi muito perto de instituições acadêmicas diferentes, como a USP, né, no Maria Antônia, ou Belas Artes durante um bom tempo também, isso é muito forte. E, de novo, eu acho que é um perfil muito raro, né? Dependendo de onde você olhar, você poderia comparar com o MAC, poderia comparar com outras instituições por essa relação acadêmica ou pela ênfase e pelo interesse em documentação. Mas uma instituição assim, de fato, outra não existe. Pelo menos eu não conheço. Sim. É...
E pensando um pouco agora nessa aproximação entre a exposição, né, que você fez a curadoria em 2017 e a publicação, no texto que você escreveu para a publicação, que se chama Um Acervo Vivo, você diz que, de certa forma, a publicação complementa a exposição. De que forma você acha que existe essa relação de complementariedade? Então, assim, na minha visão, ele é um contraponto, digamos, à exposição e complementa. Complementa, mas também não esgota. Complementa para mim no sentido de que o acervo é tão rico que as entradas que você poderia ter nele são praticamente infinitas. E é nesse sentido que ele complementa o que é uma exposição, simplesmente, e pegando um caminho totalmente diferente. Como eu falei, no primeiro, na exposição, a porta de entrada, o que estava exposto, me foi sugerido de alguma maneira pelos próprios fundos. Fui olhando, estudando, pesquisando e achei uma maneira de enfrentar cada um deles. Já no livro, foi muito mais um convite para autores, e aí o convite foi muito específico, digamos, né? Tinha uma razão específica para convidar cada um deles. E e ver como a pesquisa de cada um deles poderia fazer sentido colocá-la em contato ou em choque até com o que está no IAC. Mas sempre pensando que esse acervo do IAC é um acervo muito específico. Então, mesmo para pesquisador, não é um acervo que normalmente você encontra no seu caminho. E principalmente para esses pesquisadores, era um acervo que eles nunca tinham encontrado, porque, na verdade, tinham encontrado, mas por especificidades que depois a gente pode falar. Mas a Carla, que é a única brasileira, entre outras nacionalidades, que poderia ter encontrado isso, ela conhecia, obviamente, o IAC, mas nunca tinha pesquisado, e até compreensível, porque ela é muito mais artista do que crítica ou curadora. Já os outros conheciam só porque eu tinha falado, talvez, porque tinham ouvido, mas não tinham uma vivência, principalmente porque nenhum dos três mora aqui ou está aqui. Apesar de que a Leca tinha já pesquisado no IAC para uma pesquisa que, na verdade, o ponto de partida da pesquisa que depois ela modificou um pouco, ampliou um pouco para o ensaio que está aqui. E é a razão pela qual eu convidei ela, na verdade, porque era um ensaio, não sei, se quiser que eu fale, eu sigo Eu aí. acho que poderia ser bom. Acho que se você falar um pouquinho sobre. Você acabou de mencionar que cada um dos pesquisadores e artista, né, foram convidados a colaborar na publicação por motivos muito específicos. Acho que pode ser legal uma entrada de por que essas pessoas foram convidadas e como foi o andamento assim da pesquisa, de que tipo de assunto eles Sim. abordam. Então, a Leca, ela tinha já começado essa pesquisa, que é uma pesquisa que parte muito dos materiais utilizados pelos artistas concretos, que, de novo, é o tipo de coisa que pode parecer superficial, mas, obviamente, para artistas que tinham uma ligação tão forte, por um lado, com uma ideia de indústria, mas, por outro, com uma indústria ainda muito incipiente no Brasil, e vários deles, do ponto de vista pessoal, uma relação muito mais com o artesanato, né? Com a capacidade de produzir artesanalmente as coisas do que industrialmente, apesar de trabalharem, em alguns casos, nessa indústria incipiente. Para eles, os materiais e um estudo dos materiais faz todo sentido. E essa pesquisa foi feita, na verdade, para uma exposição da coleção da Patrícia Cisneros no Getty, em Los Angeles, no ano do Pacific Standard Time LA, que foi 2016, eu acho, 2000, não lembro mais, 2016. Uhum. E aí eu vi essa exposição, eu achei a pesquisa muito interessante. E aí, nesse caso específico, a Aleca, quando tinha vindo fazer pesquisas no Brasil e na América Latina em geral, porque tem artistas de outros lugares também na exposição, ela já tinha entrado no IAC, já tinha pesquisado no IAC, então fazia mais sentido ainda, do meu ponto de vista, que uma pesquisa tão interessante, tão relevante, fosse publicada no Brasil também, né? Para a gente também ter ciência disso. Então, foi um convite muito mirado e pensado, e obviamente a Leca já tinha, como falei, entrado em contato com o acervo do IAC, já conhecia. Agora, o Michael é um pesquisador, professor, então também vem desse âmbito acadêmico,
E ele tem a peculiaridade de ser brasileiro e inglês. Ele é de dupla nacionalidade, fala perfeitamente português. E ele tem uma pesquisa grande sobre o momento da penetração da arte latino-americana, principalmente a partir das Signals em Londres, na Europa e nos Estados Unidos. E essa penetração, principalmente porque a Signals era uma galeria muito experimental, a gente associa muito mais a Lydia Clark, a Hélio, a esse âmbito do neoconcreto, de um tipo de produção diferente, do que a produção do Sérgio Camargo. Mas o Sérgio Camargo teve um papel muito importante e é disso que ele fala no texto. Então, eu sabia já que ele tinha essa pesquisa em andamento e achei que era fundamental para ele conhecer, já achava desde antes, conhecer o que estava do Sérgio Camargo no IAC. E, de fato, quando ele foi convidado e veio ao IAC e mergulhou na pesquisa, achou aquilo fascinante e produziu um texto que eu acho muito sólido e muito importante. Assim, um tipo de bibliografia também que ele traz, e de, além do que ele achou no IAC, e de conhecimento da cena londrina daquela época, que a gente tem, mas que não tinha, talvez, a partir desse prisma da atuação realmente pessoal do Sérgio Camargo naquele momento para fazer a ponte e para levar esses artistas para lá. O Alberto Salvadori é um crítico e curador italiano que tem entre seus pontos, assim, seus eixos de pesquisa mais aprofundados, a poesia visual. E é por isso que eu chamei ele, pensando que ele poderia também se interessar muito em conhecer mais o Willis. Digo conhecer mais porque ele já conhecia, tanto que ele, depois, na verdade, desse texto, ele foi abrir um espaço non-profit em Milão e uma das exposições que ele desde o começo estava planejando era exatamente uma do Willis de Castro com poesia concreta. E aí ele também, para ele, abriu uma frente nova, ele descobriu, digamos, umas facetas da produção do Willis que ele conhecia pouco, de que ele tinha ouvido falar, mas nas quais não tinha mergulhado tanto. Então, em todos esses casos foi uma via de mão dupla, digamos. Eu acho que eles trouxeram muito interessantes para o livro, mas também foi muito enriquecedor para eles, que era, digamos, o sonho que eu tinha quando eu fiz esse convite. E aí a última é a Carla, que, enfim, é um caso absolutamente especial, que de uma artista, assim, eu acho que resumir a Carla a uma artista é muito pouco. Eu sou suspeito porque muitos projetos que eu fiz com dela como artista, eu sou obviamente amigo dela depois de tudo isso, mas principalmente sou um admirador dela incondicional. Eu acho que ela é, além de artista, ela escreve de uma maneira que muitos de nós, curadores e críticos que estamos acostumados a escrever, gostaríamos de escrever, porque é sempre, não sei, ela tem uma capacidade de ficar na medida certa sempre entre a poesia, a pesquisa acadêmica, a liberdade artística, e os textos são sempre fascinantes. E é principalmente uma pessoa que sabe pensar as coisas de uma maneira que é artística, digamos, né, no sentido mais convencional, de uma liberdade que talvez a gente, como curadores ou críticos ou professores e pesquisadores, não se permite, mas ao mesmo tempo é muito fundamentada. Então ela consegue ficar nesse lugar que não existe, porque não é um lugar convencional. E aí, de novo, quando eu convidei ela para conhecer o IAC, eu imaginei que esse lugar tão especial que é o IAC poderia despertar e disparar algumas associações, digamos, nela, mas nunca ia imaginar que ele ia chegar a fazer algo tão excepcional como ela fez para o livro, porque não sei o que você achou, eu acho até bom ouvir a sua opinião, o que você achar, mas eu acho que o que ela trouxe é maravilhoso, porque, de novo, a partir do registro mais pessoal e íntimo que existe no IAC, ou seja, não os desenhos bonitos, não as fotos do Sérgio Camargo, mas realmente as anotações mais banais, né, da quantidade de mármore que precisa chegar de não sei aonde para fazer a escultura, da foto dentro do carro, ou do cérvulo esmeralda com os pés na mesa. A partir disso tudo, ela criou uma relação inimaginável entre esse arquivo submerso do IAC
e ainda com comentários que te fazem ver como, é um pouco a mesma coisa que eu falo no meu texto, como aquelas coisas não são gratuitas, não estão lá jogadas. Se você sabe olhar para aquilo, aquilo te abre um monte de perspectivas que você não imaginava sobre a vida pessoal desses artistas, e é uma geração de artistas para a qual a tão falada fusão de arte e vida era essencial, era muito na ponta dos dedos em tudo que eles faziam. Então, não tem como separar as duas coisas. E essa fusão entre as duas coisas no IAC, eu acho que é um dos aspectos mais fortes e mais fascinantes lá. Você perguntou, né, o que, que eu acharia, o que eu acho sobre a intervenção assim da Carla. Eu achei muito bonito, como eu acho que até já tinha comentado com você, e aproveitando para falar para quem está nos assistindo, eu acho que é realmente um ponto fora da curva, mas não muito, assim, porque na verdade o livro começa de uma maneira assim mais esperada, assim, para um livro, e tem um texto de apresentação, né, que fala um pouquinho, introduz o IAC, tem o seu texto como organizador da publicação. Aí a gente vai e tem um texto que tem esse teor mais acadêmico, de pesquisa e etc. E o livro, ele é esse fluxo, né, de artigo, de certa forma acadêmico, ele é interrompido por esse trabalho da Carla, que eu li muito como um ensaio sobre o ato de pesquisar, né? O ato de fuçar. Eu me imagino, assim, dentro de um acervo como esses, que tipo de coisas saltam aos olhos, né? Que tipo de coisas fazem a gente pensar, nossa, por que o Sérgio Camargo foi lá e tirou essa foto? Enfim, por que que ele guardou isso? Então, eu achei muito, muito bonito mesmo pensar num trabalho de arte que toma o livro como lugar, né? Que acontece no livro e que, ao mesmo tempo, fala muito sobre o processo que provavelmente esses outros pesquisadores que estão no livro também passaram, né, ao propor e ao escrever e ao pesquisar nesse acervo. Então, e aí, aproveitando, Jacopo, eu sei que você já falou um pouco sobre esse convite à Carla e sua admiração por ela como artista, etc. Mas por que que você pensou em convidar um artista, né? Você chamou a Carla pensando já nesse tipo de intervenção artística sobre um livro, ou o convite foi mais aberto e aí as coisas foram se desenvolvendo assim? Porque a Carla, ela, acho que inclusive já tinha trabalhado com o suporte livro, né? Sim, sim, mais de uma vez, e também a Carla já escreveu muitos textos mesmo, né? E ela também transitou pela curadoria mesmo antes de ser convidada a integrar a equipe da 34ª Bienal. Não, a ideia de convidar um artista, na verdade, de fato, primeiro teve a ideia de convidar um artista e depois o nome que me pareceu mais indicado foi o da Carla, mas a ideia de ter um artista tem a ver com esse lugar, de novo, intermediário que o IAC está. Por um lado, ele é um lugar muito propício e que, por sua vocação natural, é um lugar de pesquisa acadêmica, né? Obviamente. E o fato dele ter estado ligado fisicamente a instituições acadêmicas só reforça e demonstra isso. Mas, ao mesmo tempo, é o lugar onde, quando você mergulha nesses fundos, você realmente entra em contato com a vida pessoal desses artistas. Então, me parecia importante que num texto que quer olhar para foram esses primeiros 20 anos, apesar de que ele não, no fundo não faz muito isso, olha muito mais sobre como você pode entrar em contato com esse acervo, fazia sentido ter a voz de um artista, porque na verdade, de novo, apesar da relação ser muito mais frequentemente com o âmbito acadêmico, o que está lá é realmente a vida pessoal e o lugar onde os artistas produziam e ficavam, né? No caso do Cérvulo, por exemplo, tem partes grandes da biblioteca dele. Em outros casos tem fotos familiares. Então, é muito imbricado lá o que é uma pesquisa sobre estudos rigorosos de trabalho e o que é a vida pessoal. E eu acho que esse lado da vida pessoal do artista, não só no caso do Iago, sempre, é essencial. E é um dado que, assim, eu acho que
tenho o privilégio, como curador, de entrar muitas vezes, ou quase sempre, sempre que dá, pelo menos, em contato com os artistas. De alguns você fica amigos, de outros menos, mas você acaba conhecendo. Você conversa, você escuta coisas que te fazem depois entender a obra de outra forma. E essa é a questão fundamental. Eu acho que esse lado pessoal, a relação que você estabelece e a vida pessoal do artista, quanto disso de alguma maneira te influencia, são importantes, são dados importantes para uma compreensão total do que o artista faz. Então era importante que o livro trouxesse também esse lado, do lado pessoal. E achei que seria correto e justo dar um espaço, assim, além de que para um crítico, dois professores, porque a Leca e o Michael, os dois são professores, e três curadores, porque os três fazem curadorias também, além de mim, dar pelo menos um pouco de espaço para um artista falar do que ele achava daquele acervo como um todo, olhando muito mais para isso. Agora, depois eu dei liberdade total, tanto para, assim, apesar de parecer que eu dei diretrizes muito específicas para cada um deles, na verdade o convite foi feito porque eu achava que eles poderiam se interessar, cada um deles, para coisas específicas, mas depois cada um teve liberdade total de levar adiante a pesquisa e o texto como quisesse, mas acabaram indo mais ou menos nas direções que eu imaginava. Mas, principalmente no caso da Carla, a liberdade era total porque era, de novo, tornar claro, enfatizar que tem que haver numa publicação como essa, se não em todas as publicações culturais e de arte, um espaço onde o artista é livre para encarar aquilo, enfrentar aquilo do jeito que ele achar que tem que ser. E eu acho que o resultado confirma que fazia muita falta. Você falou, ele chega como uma quebra no livro, e é uma quebra que te dá um alívio, né? Eu acho que os textos bons, são densos, mas há que haver espaço para outras coisas também, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma quebra muito bem-vinda e muito importante também. Com certeza. Eu estou aqui folheando o livro. Tem uma coisa também que me chamou bastante atenção. O texto da Aleca e o texto do Alberto Salvadori, eles me pareceram muito próximos no sentido de mostrar como os artistas compreendidos por esses textos, como o Willis de Castro, eles eram assim esses multifacetados mesmo. Acho que essa relação com a indústria fazia com que os artistas tivessem um tipo de atuação que não se restringia só ao que nós entendemos hoje como um campo da arte, né? Então, eu achei que foram duas abordagens muito surpreendentes, né, sobre artistas. E no caso do Salvador, ele já tinha, então, uma pesquisa nesse sentido, e ele já pesquisava sobre o Willis? Ele pesquisava sobre o Willis, digamos que ele conhecia o Willis, ele não tinha feito uma pesquisa tão aprofundada, mas ele conhecia o Willis porque ele tem um interesse dele em poesia visual. Então, ele conhecia mais o Willis poeta, sabia do Willis tradutor, mas não tinha pesquisado a fundo como ele fez para o livro. E também ele vem do âmbito europeu, digamos, especificamente italiano, onde a poesia visual também tem uma tradição muito forte, né? Mas ele já tinha vindo outras vezes ao Brasil e já tinha se deslumbrado com a obra do Willis. Mas eu acho que essa questão que você estava apontando é uma questão importante, tanto na produção desses artistas, quanto, ampliando um pouco agora o campo, na bibliografia como um todo que o IAC produziu ao longo desses 20 anos, né? Que talvez não fosse a sua pergunta, mas eu acho que era importante ressaltar isso, porque eu tenho muito orgulho, assim, eu já tinha feito uma exposição antes pela qual foi feito um catálogo também, mas tanto com aquela quanto principalmente com essa, tenho muito orgulho de integrar assim a bibliografia do IAC, porque com pouquíssimas exceções, ao longo desses 20 anos, praticamente todas as exposições que foram feitas no IAC, foi feito um catálogo, e esses catálogos, muitos deles são realmente excepcionais, assim, tem talvez o mais denso que eu devo ter por aqui.
não sei se vou achar agora, mas era um livro sobre a passagem ou a discussão, a peleia, digamos assim, entre figurativismo e abstrativismo, que é Sim, da exposição que a Glória Ferreira fez no próprio IAC, que é um livro extraordinário. Foi um pouco o modelo para esse livro que a gente fez agora para os 20 anos, porque eu acho que além das publicações que foram feitas para todas as exposições individualmente, e que às vezes são mais focadas no artista, às vezes são mais focadas numa pesquisa acadêmica mesmo, é importante, eu acho, que uma instituição como o IAC de vez em quando talvez pare para fazer livros realmente mais densos e mais que levam mais tempo, que são um esforço maior, enfim, a gente sabe, você sabe bem que não é fácil fazer é, publicações culturais de peso, eu ia dizer nesse país, mas na verdade eu acho que não é fácil em lugar nenhum. É sempre mas de vez em quando é importante, principalmente para uma instituição tão sólida e tão rica de estímulos para a pesquisa como o IAC. sim. Eu acho interessante como existem vários possíveis desdobramentos, né, desse tipo de acervo, porque você mesma, né, acho que a gente já conversou sobre isso, mas a partir de um acervo e a partir dessa celebração, né, de 20 anos de existência desse acervo e desse instituto, foi proposto uma exposição e uma publicação, então eu acho que existe uma grande, assim, várias sementinhas ali nesse acervo que Sim. podem dar muitos frutos, né? Eles podem ser vários caminhos possíveis. E você mostrou um. É que a gente não imagina. Assim, para fazer só um exemplo, eu faz uns 2 anos, 2 ou 3 anos, estou meio ruim de datas, mas mais ou menos isso, eu escrevi um texto para uma exposição do Volpe no museu em Mônaco. E aí eu fui lá para a inauguração e quando fui para a inauguração me pediram para ir como courier de uma documentação do IAC que foi para essa exposição. Então, mesmo artistas como Volpe, que não é um dos artistas que está na lista de artistas que têm obras lá, quando você vai pesquisar, você encontra no acervo do IAC coisas interessantes. Porque também, pelo menos o núcleo inicial de artistas do IAC era um núcleo também bastante coeso, havia relações entre eles e com um pouco tudo que estava acontecendo. Então, por exemplo, assim, tem umas coisas inacreditáveis, tem umas coisas maravilhosas, mas tem no acervo do Cérvulo Esmeralda, não quero falar nada errado, mas acho que tem os pôsteres originais da exposição da Lina Bobardi no Man da Bahia, por exemplo. São maravilhosos. E é um tipo de coisa que você não esperaria achar lá, né? Mas tem, tá lá. E você só descobre quando você realmente começa a pesquisar e vai fundo nessa pesquisa. E assim, infelizmente a gente está em tempos de quarentena, então a única pesquisa que dá para fazer agora é no site. Já pode ser muito interessante, mas quando tudo isso passar e vai passar, eu sugiro, sempre recomendo que quem quiser, quem tiver algum interesse específico, entre em contato com o IAC, agende uma visita, porque a gente até fez algumas visitas guiadas para públicos gerais, digamos, de interessados pela arte, né? Eh, pessoas que visitam exposições. A gente fez algumas visitas para o IAC. Posso te dizer, o primeiro impacto de todo mundo que não conhece é sempre assim, de ficar absolutamente abismado com as maravilhas que estão guardadas lá. Sim, tô curiosa para ir também visitar, porque eu ainda não fui. Vale a pena. Bom, Jacopo, acho que como a ideia era fazer uma conversa mais breve mesmo, a gente pode encerrar por aqui, a não ser que você queira comentar mais alguma coisa. Eu quero sim, eu só queria comentar que bom, primeiro que foi um prazer enorme fazer esse livro, falar um pouco sobre ele hoje. A gente tinha planejado, obviamente, um evento diferente, né, antes disso tudo, de inauguração da nova sede, de lançamento do livro, mas as coisas vão adiante e é bom fazer isso. Mas o que eu queria dizer é que para a gente, para mim, mas para o IAC também, foi muito bom conseguir fazer esse livro com a Ubo, porque eu acho que ele vai ter uma distribuição, que é um aspecto muito importante
de novo, da produção editorial brasileira, que muitas vezes ela fica restrita a um âmbito muito pequeno, né? Porque ela é feita de um jeito incentivado, muitas vezes, que não acaba tornando difícil uma distribuição mais geral assim. E com a Ubo a gente tem confiança que isso vai acontecer. E principalmente queria agradecer a Elaine Ramos, que além de ser uma das sócias da Ubo, foi a designer desse livro, que fez um trabalho, eu acho, realmente excepcional. Acho que o livro É está lindo, maravilhoso com tudo que com ela faz. certeza. E foi um prazer fazer isso com ela. Eu acho que é mais um ponto que precisa, sem falta, ser ressaltado desse livro, porque faz diferença. Com certeza. Eu estou vendo que tem gente fazendo umas perguntinhas aqui, assim, mais de ordem prática, que vou até. Estão pedindo para mostrar o livro. Então, aqui eu vou. Realmente, eu esqueci de falar da Elaine que assina o projeto gráfico. Muito obrigada, Iaco. Ó, vou mostrar algumas páginas. Uma parte da intervenção da Carla que é. Vamos ver. É muito linda. Não sei se dá para ver. Mas, enfim, gente, eu vou fazer agora um agradecimento final, principalmente a você, Jacopo. Muito obrigada pela conversa, foi um prazer. Tá aí também mostrando o livrinho. Para quem quiser comprar, gente, tem duas formas, na verdade. Uma é pelo site da Ubu, que é ubueditora.com.br. E você também pode comprar por e-mail, direto com a equipe do IAC. O contato do e-mail é contato@iacbrasil.org.br. E por conta do lançamento, o IAC está fazendo um preço especial até o dia 4 de junho. O preço normal do livro é R$ 89,90, mas por conta dessa promoção ele está sendo vendido por R$ 70. Então, você pode mandar um e-mail para esse e-mail que eu acabei de falar, ou mesmo pelo site da Ubu também está valendo essa promoção. E ainda tem uma cota de alguns exemplares que estão sendo vendidos a R$ 50 para quem tiver o Vale Cultura. E aproveitando também que você falou, Jacopo, o IAC vai inaugurar assim, futuramente a nova sede, a sede definitiva, com uma exposição que também me parece incrível, que chama Luzes da Memória, uma curadoria do Ricardo Rezende e da Marilúcia Otalo. E eu acho que vale muito a pena visitar tanto a nova sede quanto a exposição. A gente ainda não sabe exatamente qual vai ser a data, né, de inauguração, mas acompanhem aí as redes do IAC, porque eles vão divulgar assim que possível. E deixa eu ver, acho que tinha mais algum recadinho. O IAC também está tendo, assim, por conta dessa inauguração da nova sede, também está fazendo uma venda especial, IAC Nova Sede. Para quem tiver interessado, eles estão fazendo promoções na venda de produtos, serigrafias e publicações. Se você tiver interesse, o catálogo dos produtos está no link na bio do Instagram aqui mesmo. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada, viu, Jacopo? Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Foi um prazer enorme. Então, boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.